Uma palavra que eu tenho certeza que vai nos encorajar. Abra sua Bíblia comigo em Hebreus, no capítulo 4. Nós temos tido um tempo de oração aqui tão maravilhoso, irmãos. Eu quero te convidar para estar hoje à noite com a gente aqui. Eu ia para um outro compromisso hoje à noite, mas nós vamos ficar por aqui mesmo, porque aqui é a nossa prioridade, aqui é a nossa vida. Depois eu converso com meu irmão, que eu não vou poder estar lá, mas eu queria te convidar para estar aqui com a gente orando, se consagrando. É um tempo bom, é rápido, 1 horinha, irmãos. 1 horinha. Amém? Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor, Hebreus capítulo 4, a partir do verso 1, diz assim: Assim, uma vez que permanece a promessa de que entraremos no descanso de Deus, devemos ter cuidado para que nenhum de vocês pense que falhou. Porque essas boas novas Porque essas boas novas também nos foram anunciadas, como a eles. Mas a mensagem de nada lhes valeu, pois não a receberam com fé, e não se uniram àqueles que ouviram. Pois nós, os que cremos, entramos em seu descanso. Quanto aos demais, Deus disse: Assim jurei minha ira, jamais entrarão no meu descanso, embora suas obras estejam prontas desde a criação do mundo. Sabemos que estão prontas por causa da mensagem que foi mencionada, que menciona o 7º dia. No 7º dia, Deus descansou de todo o seu trabalho. Mas em outra passagem, Deus disse: jamais entrarão em meu descanso. Portanto, o descanso está disponível para que alguns entrem nele. Mas os primeiros que ouviram essas boas novas não entraram por causa de sua desobediência. Por isso, Deus estabeleceu outra ocasião para que entrem em seu descanso. E esta ocasião é hoje. Ele anunciou isso por meio de Davi, muito tempo depois, nas palavras citadas. Hoje, se ouvirem a sua voz, não endureça o coração. Se Josué tivesse dado descanso, Deus não teria falado de outro dia de descanso por vir. Logo, ainda há um descanso definitivo à espera do povo de Deus. Porque todos que entram no descanso de Deus, descansam de seu trabalho como Deus o fez após a criação do mundo. Portanto, esforcemo-nos para entrar nesse descanso, mas se desobedecermos, como no exemplo citado, cairemos. Amém, irmãos? O tema da mensagem hoje para nós é: há uma porta aberta. Diga assim: há uma porta aberta. Irmãos, Deus nos preparou um lugar. Deus nos preparou um lugar. E esse lugar, irmãos, nós precisamos acessar esse lugar. Esse lugar se chama descanso. O descanso é uma porta que Deus abriu. Ele abriu essa porta.
E essa porta, ela só pode ser acessada de uma forma, pela fé. Pela fé. A história conta, irmãos, que na antiga aliança precisava de um tipo de obediência. E essa obediência levava as pessoas ao seu descanso. E o descanso naquele tempo era o 7º dia. O dia de descansar do trabalho. Mas o povo, irmãos de Deus, endureceu o coração. E porque eles endureceram o coração, Deus disse, olha, a partir de agora jamais vocês vão entrar no meu descanso. Só que, irmãos, isso é justo. Isso não era justo com o restante da humanidade. E quando Cristo morre na cruz do Calvário, quando Cristo é oferecido como sacrifício na cruz do Calvário, o Senhor, Ele abre essa porta de descanso novamente. Agora esse descanso, irmãos, é por outro tipo de obediência. Qual é a obediência agora que vai me levar a essa porta chamada descanso? É a fé. A Bíblia diz em Hebreus, também no capítulo 11, que todos aqueles que se aproximam de Deus precisa crer que Ele existe e recompensa aqueles que procuram conhecê-lo melhor. Ou seja, precisa crer, precisa ter fé em Deus. E isso parece ser redundante falar na igreja, mas não é. Por quê, irmãos? Porque existe o inimigo da fé. Sabe qual que é o inimigo da fé? Não é a falta de fé, é o medo. O medo é o inimigo da fé. E muitas vezes nós somos atacados com medo, para que a gente esmoreça na nossa fé. E o medo, ele vem de diversas formas. Será que Deus vai agir mesmo? Será que você pode descansar em Deus mesmo? Será que Deus vai fazer na minha vida? Será que Deus realmente cuida de mim? E por que Ele consegue colocar esse será em nós? Porque muitos de nós, irmãos, achamos que Deus está esperando a nossa performance como crente, para que a gente possa entrar nesse descanso. E não é dessa forma. Não é esse tipo de esforço que Deus quer nosso. Não é o esforço de você fazer e se tornar uma pessoa irrepreensível. É lógico que todos nós precisamos correr e crescer e se dedicar e se tornar um ser humano melhor. Isso é dever de todo ser humano. Mas o esforço que Deus espera de nós é o esforço de crer e continuar crendo. Nós precisamos crer e continuar crendo. Por que continuar crendo? Porque, irmãos, na nossa jornada chamada vida, o inimigo das nossas almas, ele vai tentar lançar em nossa mente pensamentos do será. Será que Deus está te ouvindo? Se Deus está te ouvindo, por que você está passando por isso? Porque, irmãos, nós precisamos entender, é por isso a importância de ler a Bíblia. Se Deus era o Deus de Daniel, por que ele teve que ser lançado na cova dos leões? Será que Deus não poderia ter poupado ele? E você acha que talvez isso não foi uma seta que o inimigo lançou para Daniel pensar, olha, será que Deus é na minha vida? Eu tenho sido tão piedoso. Eu tenho sido tão dedicado, eu tenho sido tão crente. Por que agora eu estou nas covas dos leões? Sabe por quê, irmãos? Porque Deus quer nos ensinar que às vezes Ele não nos livra da situação,
mas Ele nos livra no meio da situação. Porque tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e andam segundo o seu propósito. Quem está me entendendo? Então, situações que nós passamos é a pedagogia de Deus para tratar a nossa vida. Foi como o Lucas abriu o culto hoje. Às vezes é Deus nos tratando para que a gente possa subir de nível. Para que a gente possa ser digno de confiança, para que Ele possa derramar mais algumas coisas sobre a nossa vida. Mas isso não significa que você não vai entrar no descanso de Deus. Quem está me entendendo aqui? Irmãos, o descanso para os filhos é uma promessa de Deus. Quando às vezes as pessoas falam, eu tenho a minha promessa, eu vou viver a minha promessa. Irmãos, a promessa de Deus está nas Escrituras. Mas um dia alguém veio e me disse, pastor, se a pessoa te disse, não significa que foi Deus que te disse. Porque tudo aquilo que Deus diz através de alguém, Ele vai confirmar nas Escrituras. Então, irmãos, isso é importante para nós termos maturidade. E em nome de Jesus, nós estamos debaixo de uma palavra de estabelecer. E eu quero declarar que Deus vai estabelecer o descanso dele na sua vida. O descanso dele na sua vida. Por quê? Porque é uma promessa. É uma promessa. O descanso é uma promessa de Deus. Irmãos, e a promessa, ela é alcançada como? Com fé. Com fé. Jesus disse, se você tiver fé e não duvidar no seu coração, sabe qual que é o nosso desafio? Não duvidar no nosso coração. E existe, nós acabamos de vir de uma série de mensagens falando sobre guerrear do jeito certo, a armadura de Deus. E existe o capacete da salvação. O capacete da salvação é para proteger a nossa mente e pensamentos exatamente do será. E a gente precisa crer e não duvidar. E isso é uma coisa muito louca. Isso é uma coisa que soa um absurdo. Isso é uma coisa que muitos podem te interpretar como imprudente, insensato, inconsequente. E a verdade é que viver pela fé é uma grande loucura, irmãos. Só que nos dias de hoje, parece que estão intelectualizando a fé, ao ponto de nós termos que entender como que Deus faz e como que Ele vai fazer. E a gente não precisa entender, a gente precisa crer. Nós não precisamos entender muitas coisas. Mas, pastor, o culto é um culto racional. Ele é racional porque você sabe o que está fazendo, mas você nunca saberá o que Ele vai fazer. Ele é racional porque você não vai fazer porque está todo mundo fazendo. Você vai fazer porque você sabe o que você está fazendo. Mas ele é louco porque você nunca vai saber o que Deus vai fazer. Você nunca vai saber o que Deus vai fazer. E isso é fé. E eu quero te desafiar para essa fé esse ano. De viver o sobrenatural de Deus. Uma coisa importante e interessante que nós precisamos tomar posse é vestir a identidade de que somos povo de Deus. Quer ver? 1 Pedro 2,9. Será que eu sou povo? Será que isso não é lá para os judeus? Diz assim, vocês porém, são povo escolhido, reino de sacerdote, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Assim, vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você é povo de Deus. Você faz parte do povo de Deus. Eu quero dizer isso novamente. Você faz parte do povo de Deus. Agora você precisa vestir isso.
Você precisa vestir essa roupa. Você precisa se apropriar dessa roupa. Você precisa parar de se enxergar um miserável. Você precisa parar de se enxergar um indigno. Por quê, irmãos? Porque é isso que o diabo quer que você pense, que você não pode, que você é um indigno. Porque você errou, porque você fez. E agora eu quero te dizer uma coisa, não é porque você errou e porque você fez que você não pode. E não é porque você errou e porque você fez que você vai continuar errando. Não! Você tem o Espírito Santo, você tem uma igreja, e a igreja e o Espírito Santo vai te ajudar. Quando você estiver se sentindo fraco, porque é isso que a Bíblia ensina em Gálatas. Quando você vê um irmão tropeçando na fé e fraquejando, vá até ele e traga ele ao caminho de volta. Isso é a graça se manifestando por meio da igreja. Não é a gente deixar a pessoa lá, ele é miserável, olha o que ele fez. Não, eu vou buscá-lo. Mas ele fez, mas eu também faço. E nós não vamos deixar ele continuar fazendo, a gente vai trazer. E ele vai me ajudar no meu erro e eu vou ajudar ele no erro dele. Nós vamos vencer juntos o pecado. Rejeitar a impiedade e viver em santidade. Quem está me entendendo nessa manhã, dá um glória a Deus. Essa é a palavra que o Senhor ele tem para nós. Você é povo. E como povo de Deus, você tem direito e legalidade para acessar essa porta. Para entrar nesse descanso de Deus. Você pode, irmãos. Você pode. Essa palavra descanso no grego, ela se pronuncia katapausis. Algo parecido com isso. É a ação de se estar tranquilo. Calmaria do vento. Lugar de descanso. Eu vou mostrar para você um exemplo muito claro do que é estar no descanso e não estar no descanso. Em um momento, os discípulos estavam junto com Jesus no barco. E Jesus disse, vamos para o lado de lá. Jesus e os discípulos estavam no barco. Jesus aqui, irmão, ser humano, que tem medo. Sim. Como, pastor? Vai lá no Getsemane, você vai ver se ele não estava com medo da cruz. Que tinha sentimento, Jesus chorava. Jesus chorou quando viu Lázaro morto. Então Jesus ele está lá na proa do barco, descansando. E os discípulos estão apavorados com a tempestade. Os dois estavam no mesmo barco, na mesma tempestade. Só que um estava no descanso e os outros estavam atemorizados. E quando Jesus levanta, ele faz uma demonstração de fé. Vento, acalma-te. Ei, a Bíblia diz que se você crê, obras como essa e obras maiores ainda, você vai realizar. Eu não sei o momento que você está passando na sua vida. Talvez o vento esteja bem revolto. Mas o descanso, ele é um estado de tranquilidade. E Deus, ele tem isso para você. E você precisa acessar esse lugar pela fé. E esse lugar de fé, queridos, por isso que é tão importante eu e você, cristãos, crentes, ter o seu tempo diário com Deus. Porque é nesse lugar que Deus, ele coloca palavras de descanso dentro de você. Por isso é importante, irmãos, Jesus sempre saía para orar. Ele sempre saía para orar. E era nesse lugar de oração que Deus ministrava a Jesus em relação às coisas que ele faria e o nível de certeza que ele poderia ter das coisas. Quem está me entendendo? Há um lugar de descanso, há uma porta que nós precisamos acessar. E está disponível para nós. Isso não é história, irmãos, isso é verdade. Isso é verdade. Sabe qual que é o problema?
Um dos grandes inimigos da nossa fé, do descanso, é o que os outros vão pensar. O que será que as pessoas estão dizendo de mim? Você não precisa dar respostas para ninguém, irmãos. Você não precisa dar resposta para a plateia que está torcendo para você cair e perecer. Jesus é a sua resposta. Jesus é o seu descanso. Jesus é Ele que restaura, é Ele que sustenta, é Ele que fortalece, é Ele que estabelece. Não queira dar a resposta às pessoas que duvidam da sua fé, porque quem duvida da sua fé não está duvidando de você, está duvidando do que Deus pode fazer na sua vida. Só que, meu irmão, é um ano de estabelecer. Estabelece uma vida com Deus. Até quando você vai ficar oscilando na sua fé? Até quando você vai hoje, amanhã você não vai? Hoje eu estou e amanhã eu não estou. Hoje eu quero e amanhã eu não quero. Toma uma decisão hoje. Ciclos se encerram e ciclos se inicia. Está na hora de você iniciar um novo ciclo na sua vida. Freud dizia assim, é loucura, é insanidade. Foi Freud que disse isso? Quem? Einstein, perdão. É loucura, é insanidade. Uma pessoa querer resultados novos com práticas velhas. Fazendo as mesmas coisas. Eu quero, em nome de Jesus, te desafiar pela fé a viver um 2026 diferente. Aos pés de Jesus. Aos pés de Jesus. Até quando a casa vai ter que cair para você voltar? Para você estar? Até quando Deus vai ter que pedagogicamente, muitas vezes, retirar o seu tapete? Demolir as suas paredes? Porque Ele faz isso comigo e com você, irmãos. Deus, Ele tem autoridade, pastora Margarete, sobre a nossa vida. Ele tem o sim e o amém para nós. Só existe uma maneira de nós não vivermos Porque altos e baixos não diz respeito ao que temos, diz respeito ao que somos. Você pode não ter coisas ou ter perdido coisas, mas você tem que continuar sendo a pessoa que Deus chamou você para ser. Tendo ou não tendo, ganhando ou perdendo, continua sendo. Por quê? Porque Deus tem uma promessa de descanso sobre a sua vida. Escute isso. Receba isso sobre a sua vida em nome de Jesus. Receba. Deus não está esperando uma alta performance sua para que você possa entrar nessa porta. Esse lugar ele é acessado única e exclusivamente pela fé. Por isso ele disse, em Hebreus 4 que nós lemos, assim, uma vez que permanece a promessa de que entraremos no descanso de Deus, devemos ter cuidado para que nenhum de vocês pense que falhou. Não, a promessa não falhou, querido. A promessa continua lá. A promessa continua lá. E o que nós precisamos? Prevalecer na nossa fé. No passado, o povo de Deus endureceu o coração e perderam direito ao descanso. E ele diz hoje assim, lá no versículo 6, portanto, o descanso está disponível para que alguns entrem nele. Mas os primeiros que ouviram as boas novas não entraram por causa da sua desobediência. Por isso, Deus estabeleceu uma nova ocasião para que entrem em seu descanso. E essa ocasião é hoje. É hoje. Ele anunciou isso por meio de Davi no tempo, muito tempo depois, nas palavras já citadas. Hoje, se ouvirem a sua voz, não endureça o seu coração.
Deixa Deus amolecer esse coração duro aí. Deixa Deus amolecer esse coração duro aí. O descanso que Deus tem para nós, queridos, é um descanso sobrenatural. É um descanso de alma, irmão. O que Deus tem para você é um descanso de alma. Talvez você, sabe, tem gente que dorme e não descansa. Tem gente que pode passar um mês num hotel sem fazer nada. Quando ela voltar, ela vai se sentir cansada. Você já viu pessoa assim? Porque a alma não descansou. Porque a mente não descansou. E esse tipo de descanso, só Deus pode nos dar. Ele é sobrenatural. Escute, tudo que vem de Deus é sobrenatural. Esse descanso só Jesus pode dar. Abra sua Bíblia comigo em João capítulo 14, 27. João 14, 27. Se eu sou para perder batalha, seu nome é Jeová Jireh. Sim. Vamos ver de novo. Você crê? Você crê? Nós não vivemos porque vemos, mas é pelo que nós cremos. E nós cremos no Messias, no Jeová Jireh. Ele diz assim em João 14, 27. Eu lhes deixo um presente, a minha plena paz. E essa paz eu lhes dou, que lhes dou é um presente que o mundo não pode dar. Portanto, não se aflija, não tenham medo. Irmãos, esse descanso, que é essa paz, o mundo não pode nos dar. As coisas não podem promover. Esse tipo de descanso só Deus pode te dar. E é uma paz plena. É uma paz plena que Deus tem para você. Entra por essa porta nessa manhã. Eu quero te convidar. Jesus morreu na cruz do Calvário, mas Ele ressuscitou ao terceiro dia e abriu a porta para nós acessarmos o trono da graça, o lugar onde está esse descanso e essa plena paz. É uma paz, é um presente. Ele diz na Bíblia, é um presente que Jesus deu para você. Que você vai pegar ele nessa manhã pela fé. Pela fé, você vai pegar esse presente de Deus e você vai abrir esse presente. Ah, irmãos, e você vai colocar na sua vida como uma aliança. Quando quem casa. Esse é um presente. E eu vou usar. Eu vou entrar nesse descanso todos os dias da minha vida.
Porque eu creio. Porque eu não vivo pelo que eu vejo. Eu creio nele. E você também pode crer nele. Vamos viver, irmão. Vamos viver isso esse ano. Vamos viver essa promessa esse ano. Quando você fala, Deus tem uma promessa sobre a minha vida. Lembra do descanso. Ele tem uma promessa. Entra no descanso, Débora. É Ele que faz. É Ele que abre, é Ele que fecha. É Ele que muda, é Ele que estabelece. É Ele que restaura. É Ele que provê, é Ele que fortalece. Esse é o seu Deus, é o Deus da sua casa, é o Deus da sua família. É o Deus que te trouxe para isso. É acessar um lugar. Então eu quero te encorajar nesses próximos dias. Vá para esse lugar. Entre por essa porta e faça morada ali. Faça morada ali. Pastor, por que vocês vêm 12 dias para a igreja? Que loucura é essa? A gente vem para a academia, irmão, espiritual. Fortalecer a nossa fé. Fortalecer a nossa fé. Ah, por que vocês colocaram uma tenda aqui? Porque a gente quis. E ontem eu ajoelhei assim, eu falei, Senhor, eu sei que tudo isso é simbólico. Mas eu me ajoelho aqui como quem ajoelha diante do seu trono. A minha fé alcança o seu trono. Por quê? Porque, irmãos, é onde a gente está preparando para viver o extraordinário de Deus. Eu quero declarar isso sobre a sua vida em nome de Jesus. E eu quero falar com você nessa manhã. De repente você está aqui, você nunca entregou a sua vida para esse Jesus. Eu queria que você soubesse que Jesus te quer mais do que você quer Ele. Existe um passo de fé que você precisa dar para entrar nesse descanso. É um passo de entregar a sua vida para Jesus. Até quando você vai ficar sofrendo com esse sentimento? Talvez você esteja aqui e nunca entregou a sua vida para Jesus ainda, de maneira pública. E a palavra fala, aquele que confessar o Senhor com a tua boca e crer no coração. Então se você está aqui nessa manhã, você fala, pastor, essa manhã eu queria entregar minha vida para Jesus. Eu queria entrar nesse descanso, pastor. Tem uma igreja aqui para te ajudar. Tem uma igreja aqui para ser a tua família nesse processo. Se você estiver aqui e quiser entregar sua vida para Jesus, levanta sua mão, eu quero orar com você. Tem alguém aqui que gostaria de entregar a vida para Jesus? Se você estiver aqui, não tenha vergonha, irmão. Não tenha vergonha. Porque esse é um dia separado para a sua vida. Vergonha a gente tem que ter uma vida perversa. Mas se você está aqui nessa manhã, você está no lugar mais seguro da sua vida, que é a igreja de Cristo. Tem alguém que quer entregar a vida para Jesus? Eu não vou falar muitas vezes. Levante a sua mão, eu quero orar com você. Eu vou contar até 3. 1, 2, 3. Pastor, tem alguém? Você, minha irmã, vem aqui na frente, eu quero orar com você. Deus abençoe. Fique aqui, já vou orar com você. Tem mais alguém que quer entregar? Você, vem cá, Simone, em nome de Jesus. Glória a Deus. Pastor, essa é minha manhã também. Eu não quero mais viver do jeito que eu tenho vivido. Eu quero entregar minha vida para Jesus nessa manhã. Se você estiver aí, ainda tem uma chance para você hoje. Levante a sua mão, eu quero orar com você. 1, 2 e 3. Amém.
Estenda suas mãos para cá. Pastor, eu entreguei minha vida para Jesus, mas um dia eu me afastei da igreja. Eu queria que você soubesse que você pode ter se afastado da igreja, mas Deus nunca se afastou de você. E você precisa se reconciliar com a igreja, não é com Jesus. Talvez você foi machucado na igreja um dia. Em nome da igreja eu quero te pedir perdão. Mas a igreja é assim mesmo, lugar de seres humanos. E às vezes nós vamos ter conflitos e vamos nos machucar. Mas Deus é um Deus restaurador. Se você está aqui nessa manhã e fala, pastor, eu preciso me reconciliar com a igreja. Eu quero voltar para a igreja. Eu quero voltar a ter um compromisso com a igreja. Se você estiver aqui, levante a sua mão, eu quero orar com você. Você que quer se reconciliar com a igreja. Você que quer voltar para a igreja. Eu não vou dizer muitas vezes, hoje é dia de Santa Ceia. Talvez seria a melhor oportunidade de você voltar para a igreja. Você, filho, vem cá. Glória a Deus. Mais alguém, pastor, eu quero voltar. Nosso irmão, vem cá. Glória a Deus. Deus abençoe. Aleluia. A igreja é o lugar mais seguro do mundo, irmãos. Ah, mas a gente se machuca na igreja. É porque na igreja tem gente. E gente fere gente, só que gente cura gente também. Amém? Gente cura gente também. Tem mais alguém? Pastor, eu quero me reconciliar com a igreja hoje. Serjão, vem cá, filho. Glória a Deus. Esse é seu lugar, filho. Essa é sua família. Glória a Deus. Glória a Deus. Pastor, mas eu me afastei de outra igreja. Irmão, não existe outra igreja. Existe uma igreja. Que é a igreja de Cristo. A Somos é só uma comunidade de fé, irmãos, que coopera com tantas outras, como a Aliança, como a Raiz de Essé, como a Quadrangular, como todas as outras. Se você quer voltar hoje, ainda dá tempo. Eu vou contar até 3, você pode levantar sua mão ainda. 1, você, irmão, vem cá. Deus te abençoe. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Mais alguém? Pastor, eu quero me reconciliar com o corpo hoje. Aleluia. Estenda suas mãos para cá. Vamos orar por esses irmãos. Ore pedindo que Deus os fortaleça e que a gente possa ser igreja e ajudá-los. Em nome de Jesus. Pai, eu oro e apresento, Senhor, a vida desses irmãos queridos hoje aqui, Pai. Peço, Deus, que a sua bênção venha se cumprir na vida de cada um deles.
Que eles possam estar nesse dia, Senhor, não somente voltando para a igreja, mas para o descanso prometido do Senhor. É assim que nós oramos e te agradecemos por essas vidas. Em nome de Jesus. Amém e amém. Sejam bem-vindos. Vocês são muito bem-vindos aqui. Conte com a gente. Amém? Queridos, eu preciso que alguém pegue o telefone desse pessoal, desses irmãos queridos que voltaram e aqueles que entregaram a vida para Jesus. Por favor, eu preciso que alguém faça isso. Ok? Amém, irmãos? Vamos colocar de pé. Vamos